Cumprimento os jovens com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, graças a Deus, né? Um dia de muita alegria estarmos aqui para nós louvarmos a Deus. Um dia abençoado que tivemos junto com vocês. Chegamos hoje aqui à tarde. É verdade que nós gostaríamos de poder ter pousado com vocês aqui, mas devido aos nossos dois filhos, o coração de pai e mãe doeu de deixar eles lá. Embora minha sogra nos deu total apoio para que viéssemos. Ela falou que ficaria com os nossos filhos sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma, mas o nosso coração doeu só de pensar que a gente dormir longe dos nossos pequeninos. Mas graças a Deus, Jesus nos deu a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Foi um dia abençoado. Nós chegamos aqui e encontramos vocês devido ao barulho santo que vocês estavam fazendo. Cheguei ali embaixo e falei, amor, onde será que é? Aí eu escutei, ué! Falei, opa, vamos seguir esse barulho. Vamos seguir esse som, que esse som é o som do povo de Deus. Eita Deus! E viemos seguindo e chegamos aqui, graças a Deus estamos aqui até agora. Irmãos, nós temos alguns instantes para nós estarmos aqui compartilhando algo com vocês. O que trago hoje, irmãos, é um estudo, né? Um estudo que nós temos preparado para ministrar ao vosso coração, segundo o tema que nos foi proposto. Eu quero pedir aos irmãos, por bondade, abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eu vou querer ler os primeiros 8 versículos. Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo os primeiros 8 versículos. Enquanto os irmãos procuram, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Também quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Edevaldo. Deus abençoe, pastor, a confiança e o convite de estarmos aqui com os irmãos, com vocês. Deus abençoe. Missionário Silvano, Caleb Dâmares, no nome de Jesus. Também queremos louvar a Deus pela vida do irmão Henrique, a irmã Sandra, que trabalha tão incansavelmente, né, na obra do Senhor, e é um exemplo para todos nós. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu poderia ter chegado um pouco mais cedo hoje aqui, irmão, só que eu ia vir sem a minha costelinha. Não, Jesus, eu vou esperar ela está fazendo, tirando a carta de motorista, fazendo aula. E eu falei, vou esperar ela fazer as aulas dela, eu pego ela e a gente vai junto. Graças a Deus ela está aqui. Te amo, tá, meu amor? Um beijo no teu coração. Quantos querem casar? Os jovens solteiros aí, quantos querem casar? Maravilha! Aleluia! Amém, irmãos? Eclesiastes, capítulo 3. O estudo que eu vou estar ministrando, nós vamos estar dentro desse tema. Não desperdice o seu tempo, viva para a glória de Deus. Amém? Não desperdice o seu tempo, viva para a glória de Deus. É esse o tema, amados, do estudo que nós estaremos aqui decorrendo. Vamos fazer a leitura bíblica? Eclesiastes 3, a partir do versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém?
Amém, amados? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu sei que tem muita gente cansada, como o nosso pastor já falou aqui. Se você perceber o seu irmão dormindo, você dá uma chacoalhada nele aí, deixa ele dormir, não acorda ele, né? Mexe com ele aí. Tem alguns jovens que já foram revigorados essa tarde, que tiveram um arrebatamento ali embaixo, foi ao terceiro céu e voltou renovado, mas muitos outros ficaram acordados. Irmãos, nós fizemos aqui uma leitura da palavra do Senhor, de Eclesiastes, capítulo 3, e esses primeiros 8 versículos está falando em relação ao tempo, conforme nós vimos no versículo 1, resume bem, na verdade, todo o restante do versículo. O versículo 1, ele resume bem os demais versículos, porque aqui nós vimos no versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo determinado para todas as coisas, conforme nós vimos durante o decorrer dessa leitura. E pautado nesta palavra, eu quero perguntar a você que me ouve se você tem aproveitado bem o seu tempo. Se você tem aproveitado bem o seu tempo. Momento de reflexão, você vai pensar. Você tem aproveitado bem o seu tempo, a sua vida? O tempo da sua vida, você está aproveitando bem? Você se valoriza? Você percebe que você tem valor? Ou você pensa que é apenas mais uma pessoa no meio do mundo e ninguém mais percebe a tua existência? Ou você é alguém que não percebe que você tem um grande valor? E percebendo que tem um grande valor, você mesmo se valoriza? Você tem valorizado a sua vida? Veja que o próprio Cristo valorizou a sua vida. O próprio Senhor Jesus, Ele valorizou as nossas vidas e nós também precisamos dar valor a ela. E aí eu quero perguntar a você, você tem entendimento do que seria dar valor? Você consegue pensar o que seria dar valor à minha vida? O que seria valorizar a minha vida? Dar valor à sua vida é você dar importância a você mesmo, é dar importância à sua própria vida, é você dar importância às coisas que cercam e às coisas que influenciam a sua vida. É você valorizar a sua vida, é você cuidar bem da sua vida. Você tem se valorizado? E se valorizando, você tem aproveitado bem a sua vida? Você tem aproveitado bem o seu tempo e a sua vida? Para nós podermos entender se nós estamos aproveitando bem o nosso tempo, nós precisamos entender algo. E o que eu vou falar todo mundo sabe. Nós sabemos que a vida humana, ela se divide em ciclo ou fases, né? O ciclo da vida humana, ela se divide em fases. Durante toda a existência de um homem, nós sabemos que ela se divide em fases. A primeira fase é aquela que nós chamamos de infância. A primeira fase do ciclo da vida humana. E eu estive estudando para poder compreender algo e trazer ao vosso coração. Pude perceber que este período inicial da vida humana, que é a infância, ela vai desde o nascimento, claro, até as faixa etária dos seus 11 anos de vida. Desde o nascimento até aos 11 anos de vida,
nós temos a primeira fase da vida, que é a infância. Logo após, seguir da infância, nós chegamos na adolescência. E o período da adolescência é um período que abrange aí dos seus 15 anos aos seus 18 anos de idade. Durante esse período é considerado um adolescente. Todavia, entre a adolescência e a infância, existe também aquilo que nós chamamos de pré-adolescência. A pessoa que está caminhando para a adolescência, saindo da infância e indo para a adolescência. Só que a pré-adolescência, ela dá início mais ou menos por volta dos 9 anos de idade. Por mais ou menos lá para a faixa etária dos seus 9 anos de idade, dá início à pré-adolescência, que é o período da puberdade. E alguns sabem que esse é um período que basicamente as mulheres ou as meninas são que começam a sentir primeiro, que é onde começa a haver algumas transformações no corpo, começam a ocorrer algumas mudanças no corpo, né? E algumas coisas que vai acontecendo no corpo da pessoa que nós não vamos entrar no detalhe aqui. Então esse período da pré-adolescência é um período que dá início lá para seus 9 anos de idade, seguindo até os 14 anos de idade. É considerado um pré-adolescente. Quantos pré-adolescentes nós temos aqui nessa noite? Levante a mão. Não fique acanhado, não. Pode levantar a mão mesmo sem. Então nós temos alguns pré-adolescentes conosco aqui. E veja que o período da pré-adolescência é um período onde a pessoa está saindo da infância e indo para a adolescência. A adolescência, como falei, é um período que vai de seus 15 aos 18 anos. Quantos adolescentes nós temos aqui? Levante a mão, sem medo. Nós temos aqui bastante adolescentes. Alguns consideram também que o adolescente vai até os seus 19 anos de idade. É interessante nós compreendermos algo, que a questão social, a questão cultural e a questão sociológica, ela influencia muito nessas faixas etárias. Tanto é que às vezes nós sabemos, tem pré-adolescente que ele tem uma mentalidade de um adolescente. Tem adolescente que tem a mentalidade de um pré-adolescente. Da mesma forma, tem jovens, que é o período seguido após a adolescência, e é um período que vai aí desde os seus 18 aos 29 anos de idade, que é um período considerado jovem. Mas tem jovens dentro dessa faixa etária que às vezes tem um pensamento de um adolescente ou até um pensamento de uma pessoa de fase adulta, que é o que vem após a adolescência. E após a adolescência, a fase adulta, após a fase adulta, vem a velhice. Então veja que aqui nós estamos percebendo em que período nós estamos, em que contexto nós estamos, em que parte nós estamos nos encaixando. Se sou um pré-adolescente, se eu sou um adolescente ou se eu sou um jovem. Então nós estamos aqui percebendo em qual faixa etária ou em que ciclo da vida humana nós estamos nos encontrando. E aí eu torno a perguntar: você está aproveitando a sua vida? Você está aproveitando o seu tempo? Veja que para cada fase do ciclo da vida existem fatores que marcam o seu tempo. Para cada uma das fases do ciclo da vida, dessas que nós falamos, a infância, adolescência, juventude, fase adulta, para cada uma das fases do ciclo da vida, existem fatores que marcam o seu tempo. São fatores marcantes do seu tempo. E dentre os fatores marcantes, eu vou falar aquilo
que é o mais relevante, ou aquilo que nós, quando falamos nessa faixa etária, logo nos vem à mente algo que está relacionado a essa faixa etária. Por exemplo, a infância. Quando nós falamos da infância, o que é que nós lembramos? Brincadeira. Criança gosta de brincar. Criança, ela quer brincar. Criança gosta de correr, de brincar. É verdade, nós costumamos dizer, deixa o menino brincar que é uma criança. Então é um fator que marca esse período da vida. A infância é a brincadeira. Quantos aproveitaram a sua infância? Eu aproveitei bem a minha infância. Durante a minha infância eu aproveitei. Corri bastante, fiz muita coisa, joguei bola na rua, perdi tampão do dedo, qual muitas pessoas aqui, já andei de carrinho de rolemã. Aproveitei a minha infância, eu aproveitei. Agora, o que marca o período da adolescência? Qual é um dos fatores marcantes do período da adolescência? O que é alguma coisa que marca o período da nossa adolescência? O que vem à mente? Ora, o que vem à mente do período da adolescência é o período escolar. Você vê um adolescente, você logo pergunta, em que série você está? Está estudando? É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmãos, jovens, adolescentes? Um fator que marca a adolescência é os estudos. É bem verdade que os estudos começam ainda no período da infância, mas a adolescência ela é marcada pelos estudos. É o período escolar. É o período em que o adolescente está estudando. É o período em que o adolescente ele está engajado nos estudos. E aí eu torno a perguntar, você está aproveitando o seu tempo? Você está aproveitando bem o tempo em que você está vivendo? O tempo em que você está? Você que é um adolescente, você precisa estar na escola. Os adolescentes estão na escola, amém? Amém? Então aproveite esse seu tempo. Enquanto você tem o seu pai que está trabalhando, a sua mãe que também está trabalhando, seus pais que estão se esforçando para que você aproveite o seu tempo de adolescência estudando, aproveite esse tempo que lhe é proposto. Aproveite bem esse tempo que lhe é proposto. E a juventude? Quais são os fatores que marcam uma juventude, ou a geração dos jovens, ou esse ciclo da vida, que é a juventude? Quais são os fatores? Nós poderíamos aqui interagir entre os irmãos, mas como nós sabemos que nós temos um horário aqui a cumprir, não vai ser possível. Mas eu tenho certeza que se eu abrisse aqui para vocês me ditar algum fator marcante do jovem, eu tenho certeza que ia surgir muitas coisas. Muitas coisas iriam surgir. Por exemplo, o período da juventude é um período daqueles que passaram a adolescência na escola, é um período onde ele vai estar prestando vestibular, a faculdade. Para aqueles que não estão na faculdade, é o período onde se inicia também a ingressão no mercado de trabalho. O período da juventude é um período onde a pessoa começa a se engajar no mercado de trabalho, começa a entrar em um mercado de trabalho. E um outro fator, e agora aqueles que estão dormindo vão acordar, um outro fator que é marcante também no período da juventude é o namoro. É verdade ou não é? É verdade. O namoro é um fator marcante do período dos jovens. Quem concorda, diga amém. Amém. É verdade. É um período aí que marca este ciclo da vida, que é o namoro. Porém, para o jovem poder assumir, porque na sua idade
dos seus 19 aos seus 29 anos de idade, 18 aos 29, que é o período da juventude, para ele poder assumir esses tipos de compromisso, ele também precisa aderir a algo que também é marcante desse período da vida, que é a responsabilidade. A juventude é um período de responsabilidade. Tanto que é um período que você responde por si mesmo. Você já começa a responder por si mesmo. Diante da lei, as suas atitudes, é você que responde por elas. Então, quando se inicia o período da juventude, se inicia também o período de responsabilidades, aonde o jovem tem que ser responsável, aonde o jovem precisa de ter responsabilidade. E um jovem que tem responsabilidade, ele vai aproveitar o seu tempo. Ele vai viver de forma coerente ao seu tempo. Se ele não está fazendo uma faculdade, aqueles que estão se engajando nisso, mas aqueles que, devido a algum fator, você não pôde, não está, enfim, você está no mercado de trabalho, como você tem responsabilidade e você está aproveitando esse tempo que você está, você é responsável com aquilo que você também ganha. Vocês concordam comigo? Você é responsável com aquilo que você também ganha, porque é um período de responsabilidade. E se você é responsável, você ganha, você sabe que você está começando a olhar para o futuro, e sabendo que você está olhando para o futuro, você está planejando família. Você está planejando uma família, e para isso você vai procurar um parceiro ou uma parceira para dar início a um namoro, que é algo que está marcante desta geração, deste ciclo de vida. Mas a pessoa, para poder assumir um namoro, ele tem que ser responsável, tem que ter responsabilidade, porque se não tiver responsabilidade, jovem, não está pronto e não está preparado para namorar. Um jovem que não tem responsabilidade, ele não está pronto e não está preparado para namorar. Sabe por quê? Porque o namoro não é um momento, ou não é um local de experiências. O namoro não é um laboratório. O namoro é onde você vai conhecer a pessoa visando o casamento, planejando família, planejando construir um lar. E uma pessoa que não tem responsabilidade, ele vai ser mal sucedido nesse relacionamento. Ele será mal sucedido nesse relacionamento, e as coisas não vão caminhar como deveria caminhar. E aonde acontece de tantos casos de pessoas que namorou 10 e não casou, não é verdade? Então veja que precisa de ter responsabilidade, e para cada fase dessa vida, nós precisamos saber aproveitar cada uma das fases da vida que nós estamos vivendo. A fase adulta já não diz respeito a vocês, são jovens, não é verdade? Mas a fase adulta já é um período onde o homem e a mulher já cuidam mais da família. A velhice é um período que, como diz a Bíblia, é fadiga e cansaço, ou canseira e enfado. Mas aí, queridos, para nós podermos analisar bem e compreender bem, quando nós começamos a olhar e ver adolescentes, pessoas que estão no período da sua adolescência, ele está vivendo como se fosse um jovem, ele está vivendo como se fosse uma pessoa que está numa outra faixa etária, assumindo relacionamentos, deixando a escola, deixando de estudar, deixando de fazer aquilo que é devido ao seu tempo. Você acha que ele está aproveitando o seu tempo?
Você acha que Ele está aproveitando a sua vida? Para você aproveitar bem a sua vida, você tem que saber aproveitar o seu tempo. Um adolescente que já largou as escolas para tentar se engajar no mercado de trabalho e assumir relacionamentos, o que ele ainda não está preparado. Você acha que ele está aproveitando bem o seu tempo? Ele não está aproveitando o seu tempo. E como nós vimos a leitura bíblica, nós vimos que tudo tem um tempo, para todas as coisas tem um tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabe o que esse versículo está nos dizendo? E os versículos seguintes? Que tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, quando você está no tempo de plantar, o tempo é de plantar. Se você não plantou nesse tempo, não adianta querer chegar no tempo de arrancar o que se plantou, que já passou o tempo de plantar. O tempo de plantar já se passou. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar o tempo. O que o versículo está dizendo é que as coisas precisam ser feitas, cada qual no seu determinado tempo. E nós entendemos que um adolescente, que um jovem, ele está aproveitando o seu tempo e valorizando a sua vida. Nós entendemos quando nós percebemos o adolescente dando valor àquilo que lhe está proposto. Ele está estudando, ele está frequentando a escola. Nós entendemos o jovem que está dando valor ao seu tempo quando nós percebemos que o jovem assumiu a sua responsabilidade e ele está olhando para o futuro, planejando uma família, planejando um lar. Agora, jovem que vive uma vida descompromissada com o seu tempo, vive somente de curtir a vida, vive somente de festa e mais festa, e só quer curtir e mais curtição. Ele não está aproveitando bem o seu tempo. E se nós não aproveitamos o tempo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer tragédias. São bagunças que nós vamos acarretar para a vida futura. Então nós precisamos aproveitar bem a nossa vida. Nós precisamos aproveitar muito bem o tempo que nos está proposto. Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores e de tempo. Nós estamos vivendo inversão de valores e tempo. Em valores porque o que era certo parece que é errado, o que é errado parece que é certo. Isso todos nós sabemos. Inversão de tempo por quê? Porque nós estamos acostumados a ver o que eu já falei, adolescentes que largaram a escola, adolescentes que deixaram a escola, abandonaram seus estudos, se envolveram em relacionamentos fora de tempo, e resultado disso é tragédia para a própria vida. O resultado disso são hoje muitas mães solteiras. O resultado disso é muitos jovens que hoje chegou na juventude sem ter a opção de escolher uma vida profissional, porque ele não se dedicou nos estudos, e agora ele tem que abraçar aquilo que lhe aparece. E com isso nós vemos que muita gente tem sofrido e tem tido muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Porém, além de aproveitar o nosso tempo, nós também temos uma outra missão. Nós também temos mais um dever. Além de aproveitar o nosso tempo,
Nós aproveitamos o nosso tempo quando nós estamos fazendo aquilo que é proposto ao nosso tempo. O adolescente está estudando, o jovem que já está trabalhando, ele é um jovem responsável, está planejando família. Mas além disso, nós temos uma outra missão. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31. Primeira Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 31. Veja. Amém? Veja que Paulo diz aqui, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, irmãos? Tudo aquilo que nós viemos a fazer, desde as coisas mais simples da vida, comer ou beber, tudo aquilo que nós viemos a fazer, nós temos que fazer com esse objetivo: glorificar o nome do Senhor, glorificar o nome do Deus que nós servimos. Aleluia. Paulo está dizendo que nós temos este dever, por nós sermos o povo eleito, o povo que é o sacerdócio real, a nação eleita, um povo santo. Nós temos esse dever de glorificar o nome do Senhor. Na escola, os adolescentes que estão na escola têm o dever de glorificar o nome do Senhor. Os jovens, também nós temos esse dever de glorificar o nome do Senhor. Nós temos o dever e nós devemos glorificar o nome do Senhor em todas as coisas que nós estamos fazendo. Se você está na escola, glorifique a Deus na sua escola. Glorifique a Deus na escola em que você está estudando. Seja um aluno exemplar dentro de sala de aula. Seja um aluno exemplar na escola em que você estuda. Você jovem que está trabalhando, seja um exemplo na sua fábrica. Seja um exemplo não apenas de funcionário, mas de pessoa. Deixa Deus ser glorificado através da sua vida, através do seu procedimento, através da sua conduta, através da sua maneira de se portar, através da sua maneira de falar, de agir e interagir com as pessoas. Porque além de aproveitar o nosso tempo, o que nós precisamos saber é aproveitar também o nosso tempo, nós também temos que glorificar a Deus. Nós temos que glorificar a Deus. É as pessoas olhar para um adolescente na escola e saber que além de um bom aluno, saber que aquela pessoa, aquele adolescente, ele serve a Deus. Aleluia, Jesus. Glória É olhar para aquele adolescente e saber que existe um Deus na vida daquele adolescente. Aleluia. É um jovem olhar para você, jovem, e ver que você é diferente. Oh, glória. É um jovem olhar para a tua vida e ver que existe algo de diferente na sua vida. Deus, aleluia. Ele olhar para você e ver que você é um jovem completo. E é completo não é porque usa droga, não é porque se prostitui, não é porque sai para a balada, não é porque desobedece os pais, dá uma de rebelde, não. É porque eles conseguem olhar em você e encontrar uma paz dentro da tua alma que eles não encontram nas drogas, não encontram nas baladas, não encontram nas discotecas, mas eles conseguem perceber na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E uma vez eu estava falando ministrando uma escola bíblica dos jovens na congregação, e a lição que eu estava ministrando me fez lembrar algo lá do Brasil.
Na época ainda não tinha Jesus. Jesus me salvou aqui no Japão. Como alguns irmãos sabem, eu tive uma vida bem, eu não aproveitei bem. A minha infância eu aproveitei. A minha adolescência eu perdi ela. Havia uma propaganda no Brasil contra as drogas. E se alguém viu essa propaganda vai se lembrar. Um adolescente, aliás, um homem já, adulto, ele vê no álbum de foto, ele via a foto da sua infância. Chegava um período que as páginas estavam todas em branco. Até que depois, lá na frente, depois de muito tempo, voltou novamente algumas fotos. E as partes em brancas eram as partes que aquele homem se envolveu no mundo das drogas. Foi um tempo apagado da sua vida. E realmente é isso que acontece. E eu também, infelizmente, eu já usei drogas. E eu lembrei de algo quando eu falava com jovens, sobre o jovem que influencia. Eu lembrei que tinha um jovem que morava não muito distante da minha casa. E aquele jovem, ele era um jovem servo de Deus. Aquele jovem servia a Deus. Ele era um jovem crente, um moço crente. Mais ou menos pelo que aparentava a minha faixa etária, a mesma idade que a minha aparentemente. E até hoje eu nunca sei o nome daquele moço. Nunca sei, nunca descobri o nome daquele moço. Mas aquele moço, todas as vezes que ele passava perto de mim, alguma coisa chamava atenção nele. Aquele jovem, todas as vezes que ele passava pelas ruas, que ele ia para a igreja, ou que ele passava para algum lugar, que eu via aquele moço, alguma coisa chamava atenção nele. E eu me recordo um dia que eu estava passando na frente da casa dele, e eu vi aquele moço sentado, dando algumas coisas para o gato comer, e eu senti uma paz que fluía daquele moço, uma mansidão que saía daquele moço, que começou a gerar em mim o desejo de ser semelhante a ele. Eu vi aquele moço, eu queria ser igual a ele. E olha que eu estava no mundo das drogas, eu era um drogado, vivia usando droga, vivia perdido no meio das quebradas. Mas quando via aquele moço, alguma coisa chamava atenção. Sabe o que é isso, jovem? É jovem que está compromissado com Deus. É jovem que tem se identificado com Deus. É jovem que, além de estar aproveitando a sua vida, ele está glorificando a Deus através da sua vida. É jovem que tem como seu companheiro o Divino Espírito Santo. Aonde ele anda, Deus anda junto com ele. E a presença de Deus na vida dele acaba atraindo a atenção de outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o povo que estava em trevas raiou uma forte luz. E quando um jovem que tem compromisso com Deus está glorificando a Deus, um adolescente quer na escola, um jovem quer na fábrica, você está andando, Jesus está contigo, e a luz de Cristo na sua vida vai raiar na vida de outros que estão em trevas. Deus. Aleluia. E eles vão também desejar, embora talvez eles nunca falem para vocês. Eu nunca falei para aquele moço, nunca, jamais falei para ele. E diversas vezes, ele passava. Interessante que mesmo eu, dopado de droga, eu via aquele moço e alguma coisa chamava atenção. Meu Deus. Teve um dia que eu estava passando na frente de uma igreja, vi aquele moço dentro da igreja. E eu vi uma paz que fluía do interior daquele moço, mas eu nunca conversei com ele. Eu nunca falei com ele. E você também pode ser um jovem desta natureza, na escola, no serviço, aonde você está. Aleluia. Porque nós temos esse dever, glorificar o nome do Senhor. E nós sabemos, eu não vou falar muito sobre isso devido ao tempo, mas todos nós sabemos que nós ouvimos na igreja
para nós glorificarmos a Deus, nós precisamos nos santificar. Todos nós sabemos. E todos nós sabemos, conforme nosso irmão já falou, é a nossa separação do mundo. Nós temos que nos separar desse mundo. Viver uma vida separada para Deus. Nos separar do mundo e viver uma vida exclusiva para Deus. Só que é interessante que não basta às vezes nós apenas nos separarmos do mundo. Não basta apenas nós nos separarmos do mundo. Nós precisamos guardar o nosso coração para que o mundo não venha influenciar o nosso coração. Porque às vezes o jovem não está na balada, mas o desejo era de estar. Às vezes o jovem não está ali naquela rodinha de casalzinhos, paquerando, ficando, aonde rola de tudo, né? Mas às vezes o desejo era de estar. Às vezes o jovem não está fumando, mas às vezes o desejo era de dar uma tragada. Então não é apenas se separar do mundo, é mais não permitir que o mundo venha influenciar o nosso coração. Isto é a nossa separação. Uma separação total, exclusiva e absoluta para Deus. Que é aquilo que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, lá para o versículo 23, que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam preservados irrepreensivelmente para a vinda do Senhor. Você tem que santificar o seu corpo, alma e espírito, separação total do mundo. Mas nós sabemos que nós nunca vivemos, e olha que eu vou dizer uma verdade, irmãos. Eu vou dizer uma verdade, por favor. Eu não sei se você vai conseguir seguir o meu raciocínio, mas espero em Cristo que sim. Mas para pecar não é difícil. Não é difícil. Para pecar sempre foi fácil. Sempre foi fácil pecar. Mas nós nunca vivemos um período como hoje tão fácil de pecar contra Deus. Nós nunca vivemos um período como os de hoje, tão fácil de nós pecarmos contra Deus, de nós nos contaminarmos com a influência deste mundo. Nós sabemos, ainda mais a geração dos jovens, sofre diversos tipos de ataques deste mundo para tentar corromper a tua vida, para tentar destruir a tua vida com Deus. Os adolescentes sofrem pressão na escola, os jovens sofrem pressão na sua vida, o mundo pressiona, o mundo vem com um sistema esmagador para tentar fazer com que você deixe a sua santificação a Deus. Por exemplo, na escola, os adolescentes que namoram, e você que é um jovem, um adolescente cristão, salvo na pessoa de Jesus, e você sabe que você quer glorificar a Deus, você quer ter comunhão com Deus, você quer viver para Cristo, você quer dobrar o seu joelho para orar, e não só ter certeza que Deus está ouvindo a sua oração, mas sentir a presença do próprio Deus chegando pertinho de você durante a sua oração. Eita, meu Deus! Glória a Deus! Você é daquele jovem que quando quer abrir a boca para dizer Deus é o meu amigo, mas dizer com verdade. E eu sei que você luta para isso, você se esforça por isso. E o mundo, cujo sistema pecaminoso é governado por Satanás, ele pressiona, ele vem com um sistema esmagador. E na escola acontece que aqueles que namoram,
começa a olhar para um jovem cristão que está dentro da igreja, e você está se santificando, e não demora muito para começar a surgir as brincadeiras de má gosto. Não demora muito para começar a surgir as piadinhas de mau gosto. Pessoas olhar e falar: olha aquele rapazinho, como que ele é diferente. Olha aquela menina. O pior é quando acontece de uma moça ímpia, uma menina totalmente ímpia, que ela faz de tudo para tentar seduzir um moço dentro da igreja. E o moço se esforça para correr. O moço luta de todas as formas para não cair no enredo de Satanás. E não se assuste, queridos, porque pode acontecer, se já não aconteceu com alguns, essa própria moça chegar e dizer: você eu não sei não. Eu acho que você não gosta não. Eu acho que esse rapaz, ele joga para outro time. É verdade. E aí começam as brincadeiras de mau gosto na escola lá. Tá vendo aquele rapazinho? A menina só faltou se jogar no colo dele e ele sai correndo. A menina só faltou se jogar no colo dele e ele sai correndo. Aquele ali não gosta não. Aquele ali não gosta da coisa. Você não gosta da coisa, você gosta de Cristo. Você ama Cristo, você quer viver para Cristo. Você quer viver para o Senhor. E não se sinta intimidado se o mundo tentar te pressionar nesse sistema. Está vendo aquela moça? Os rapazes lá em cima dela. Aquele grupinho de menina. O rapaz mais bonito da escola está dando em cima dela. Aquela moça, ela é estranha. Ela não quer nada com nada. Vai ver, ela joga para outro time. Não se assuste com isso não. Permanece honrando a Deus. Permanece servindo a Deus. Permanece fiel a Deus. Que no tempo certo Deus vai exaltar a tua vida. Aleluia. E não se corrompa. Porque a grande verdade é que muitos que fazem essa brincadeira de mau gosto, eles fazem para tentar te ofender, porque na verdade eles têm ciúmes de você. Eles têm na verdade uma certa inveja, porque eles não conseguem viver a vida que você está vivendo. Então ele tenta influenciar você para a vida dele, mas não vai na vida dele. Permanece servindo a Deus, permanece na tua cultura de salvo, honrando a Deus. Permanece fiel, deixa tirar sarro, deixa brincar, deixa fazer piadinha, mas isso não tem problema. Tem problema se nós formos para essa conversa e rompermos a nossa comunhão com Deus. É Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Oh jovem, se você soubesse o que acontece nas regiões celestiais, quando você abre a sua boca para clamar a Deus, quando você abre os teus lábios para invocar o Deus que você serve, o Deus que você ama, se você soubesse, se você tivesse noção do poder que tem a tua oração, você não iria por influência, mas você continuaria firmado, honrando a Deus. Que se acha os tal,
aquela turminha que se acha o bambambam da escola, pede para eles chegar diante do prefeito da cidade e falar: prefeito, um instante por favor. É muito provável que o prefeito vai dar a mínima para eles, mas você, quando você abrir a tua voz para clamar a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele para tudo para ouvir a tua Isto é honroso. Isto é glorificante. Quando você ora e você vê Deus respondendo a sua oração. Eu conheço de um jovem, já vou estar terminando. Eu conheço um jovem, para você ver o poder que tem a oração do jovem. Esse jovem, em certa ocasião, a sua mãe estava enferma, e nessa família só esse jovem servia a Deus. Serve a Deus até hoje. E a sua mãe enferma, com um problema no coração. Já por 2 vezes os médicos já fizeram uma operação. Nas 2 ocasiões a mãe do jovem quase morreu. Na segunda ocasião tiveram que reanimar ela com aquela maquininha de dar choque, porque ela quase se foi. E como essas 2 operações não foram bem sucedidas, não demorou muito para que o problema tornasse novamente. E o problema tornou, o problema voltou. E a mãe do jovem foi de novo para o médico. Passaram ela naquelas máquinas que vê tudo por dentro. Após passar pela máquina, o médico chamou a mãe dele, chamou o padrasto dele e disse: olha, a senhora está com esse problema de novo no coração, era uma veia entupida. Só que a senhora sabe que as veias do coração da senhora não é muito resistente. Já por 2 ocasiões que a senhora se submeteu à cirurgia, por pouco não morreu. E nós tememos que essa 3ª vez você não resista. Foi o que os médicos falaram para ela. Você tem 2 opções. Ou você corre o risco de fazer esta operação, mas como já as 2 vezes quase morreu, essa 3ª vez nós tememos que não ocorra como nós queremos. Ou a senhora pode continuar levando a sua vida normal, mas eu digo que a qualquer momento